E Trump passou o dia de primárias fazendo campanha nos estados pêndulo de Wisconsin e Michigan. O ex-presidente voltou a usar o discurso anti-imigração. Chamou os imigrantes de animais e não humanos. Vamos acompanhar um trecho. The 22-year-old nursing student in Georgia who was barbarically murdered by an illegal alien animal. The Democrats say, please don't call them animals. They're humans. I said, no, they're not humans. They're not humans. They're animals. And Nancy Pelosi told me that. She said, please don't use the word animal, sir, when you're talking about these people. I said, I'll use the word animal because that's what they are. Américo Martins, vamos falar sobre essa declaração do ex-presidente Donald Trump. Olhando aqui para essa corrida pela Casa Branca, porque a gente sabe que imigração é um tema que tem muito peso nas eleições nos Estados Unidos e, claro, 2024 não vai ser diferente. É onde o Donald Trump ele busca marcar um forte contraponto em relação a Joe Biden, em relação aos democratas. A tendência, Américo, é de uma radicalização cada vez maior desse discurso de Trump? Sem dúvida nenhuma, Carol. As pesquisas mostram que essa é uma das grandes preocupações dos americanos, porque, de fato, o número de imigrantes ilegais que entrou nos Estados Unidos no último ano foi um recorde, mais de 2,5 milhões de pessoas entrando de forma ilegal, pedindo asilo e tentando ficar nos Estados Unidos. Então, o Donald Trump vai continuar com uma retórica muito forte, vai puxar essa retórica até o limite. O problema é que o candidato Donald Trump muitas vezes exagera e, obviamente, passa do limite. A gente acabou de ver uma declaração dele que é basicamente uma declaração degradante, revoltante, extremamente radical. E isso pode ter um efeito negativo, porque ele, ao exagerar demais nesse tipo de declaração, ele pode até satisfazer os seus eleitores, pode até fazer com que as pessoas mais radicais concordem com ele, mas ao chegar ao absurdo de chamar essas pessoas de animais, ele também pode afastar o eleitor mais moderado, lembrando que os dois lados não podem perder votos, nem o Joe Biden e nem o Donald Trump. Eles têm que competir pelos votos que, no final das contas, neste caso, estão mais ao centro, aqueles candidatos que podem votar tanto no Biden como no Trump. Então, ele exagera nessas declarações, porque essa é uma das características dele, palavras muito polêmicas sempre, mas às vezes ele pode passar do tom, porque afinal de contas, esse tipo de declaração é uma declaração que, como disse inclusive o líder da campanha do Joe Biden, é uma declaração radical que incita o ódio, incita a violência, inclusive, contra essas pessoas e outras pessoas, e aumenta demasiadamente a polarização de uma forma desnecessária nos Estados Unidos. Então, perfeito que ele faça críticas à política de imigração, perfeito que ele diga que isso precisa ser mudado, mas não dessa forma. Essa é uma forma que é muito degradante às pessoas. Lembrando que a maior parte desses imigrantes não são criminosos e vão aos Estados Unidos basicamente em busca de condições melhores de vida. É uma solução muito complicada que precisa ser achada e o Donald Trump, através do Partido Republicano, torpedeou uma iniciativa dos dois partidos, democrata e republicano, de aprovar uma nova lei que daria mais poderes ao Joe Biden para tentar tratar desse problema. Por que ele boicotou essa lei? Porque ele quer enfraquecer o Joe Biden justamente neste ponto. Então ele está sendo, inclusive, pouco responsável, eu diria, com relação ao próprio tema da imigração. E o Joe Biden tem alertado sobre isso.